Fala, investidores, tudo bem com vocês? Aqui estamos para mais um vídeo do canal Análise de Ações, onde você tem informações aí sobre o mercado financeiro e hoje nós vamos trazer aqui o resultado de mais uma empresa. Lembrando que nós estamos em época de resultados, né? E aqui no Análise de Ações você pode vir aqui em ações, vir em agenda de resultados e acompanhar aqui a data de quando sairá os resultados das empresas que têm capital aberto na Bolsa de Valores. Então você pode vir aqui conferir, né? E a gente vai falar hoje sobre o resultado aí da Intelbras. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre como a empresa se comportou aí no terceiro trimestre de 2024 e até o momento, né, nesses 9 meses que nós tivemos, continua comigo até o final desse vídeo. Mas antes da gente partir para o nosso conteúdo, tenho que dizer que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui apresentados, sendo apenas um vídeo instrucional para trazer informações quentinhas sobre o mercado financeiro para vocês. Lembrando também que nós temos aqui o nosso aplicativo do Análise de Ações, onde você pode estar controlando aí os seus investimentos de qualquer lugar, tudo na palma da sua mão. Baixe nosso aplicativo aí gratuitamente pelas lojas da Apple Store e também da Google Play, tá? E seja feliz. E também vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, tá? E venha fazer parte da comunidade do Análise de Ações. Indo aqui para a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2024, vamos falar de Intelbras. Para quem não sabe, a Intelbras é uma empresa que está presente aí no nosso dia a dia de diversas formas, seja através de câmeras, fechaduras inteligentes, no seu modem de internet na sua casa, né, que a empresa também trabalha nisso aí. Inclusive, hoje eles também atuam na parte de energia solar, com inversores e tudo mais. Então, é uma empresa, né, vamos dizer assim, de tecnologia, que está aí no Brasil trazendo bons resultados para os investidores e a gente vai ver um pouquinho sobre isso. É claro que a empresa sofre um pouquinho com a alta do dólar, porque ela acaba, né, importando algumas peças, alguns componentes ali dos seus equipamentos que são fabricados no Brasil, principalmente na Zona Franca de Manaus, né, e que mesmo Manaus passando por um momento aí onde o rio está um pouco mais baixo, o que dificulta o escoamento, né, aí dos produtos deles. Ainda assim, eles conseguiram ter um bom resultado. Já falando aqui de alguns destaques do terceiro trimestre de 2024, a gente consegue observar que a empresa teve aqui uma receita líquida de 1,2 bilhões de reais, com um acréscimo aí de 33,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então a empresa está voando. O EBITDA, né, um crescimento aqui de 17,4%, chegando em 150 mil reais. Quando a gente fala de lucro líquido, tiveram um lucro líquido aqui de 129 milhões de reais, um acréscimo de 16,6%. Um ROIC de 21,3% com um decréscimo de 1 ponto percentual. Então a empresa vem aí com um resultado, né, super interessante. Quando a gente fala da receita líquida, é legal esse gráfico que eles trazem, que mostra, né, o crescimento da receita líquida aqui ao longo do tempo desde 2017. A gente vê a empresa saindo de uma receita líquida anual da casa de 1,4 bilhões de reais para uma receita anual acima de 4 bilhões de reais em 2022 e 2023. E agora, né, nos 9 meses de 2024, como a gente pode observar aqui, a gente vê que eles já estão aí em 3,4 bilhões de reais. Se eles mantiverem essa receita líquida na casa de 1 bilhão de reais, então eles vão fechar aí 2024 com uma receita líquida acima de 4,4 bilhões de reais, superando aí esse pico deles em 2022. Algo bem interessante que eles mostram aqui pra gente é essa parte aqui do resultado em branco, que mostra o quê? Que a empresa teve resultado não recorrente. Né? Lembrando que ela teve aqui em 2022 e 2023 algum resultado não recorrente, só que agora em 2024 até o momento eles não tiveram isso. Isso mostra que todo o resultado que a empresa está entregando, né, agora em 2024 é totalmente da sua eficiência operacional. Vindo aqui, né, falando um pouquinho também de EBITDA, a gente vê também um EBITDA crescente, né, chegando aqui a 600 milhões de reais em 2023 e em 2024 a gente já está falando aí de um EBITDA de 476 milhões. Se mantiver um EBITDA nessa casa de 150 milhões aqui, ele vai provavelmente ultrapassar, né, aí o ano de 2023, melhorando aí também essa parte do EBITDA. Falando em EBITDA, aqui a gente consegue ver, né, a formatação do EBITDA em relação ao terceiro trimestre de 2023. Lá no terceiro trimestre eles tiveram aqui 128 milhões e a gente consegue ver como que foi a composição para que esse EBITDA chegasse a 150 milhões de reais. Mesmo com uma margem EBITDA um pouco menor, de 12,1% contra 13,7%, o fundo conseguiu ter um melhor resultado, né? É claro, pelo fato aí da receita líquida ter sido melhor, né? Porque tem uma receita líquida maior, mesmo com uma margem menor, consegue ter um crescimento aí. Boa parte foi aqui do lucro bruto, né, que acrescentou 62 milhões de reais. Teve aqui despesas, né, da empresa que negativou em 4,5 milhões. E a gente teve aqui a depreciação e amortização, que foi positiva em 4,5 milhões de reais, chegando aqui o total de 150 milhões. Então, demonstrando aí a eficiência na gestão do negócio. O lucro bruto também vem crescendo, a gente vê aqui uma linha de crescimento no lucro bruto, né? Lá no primeiro trimestre de 2021, esse lucro bruto era de apenas 208 milhões de reais,
e agora esse lucro bruto está chegando aí, né, acima de 364 milhões de reais no trimestre. Então, mostrando aqui uma eficiência e ele sempre mantendo uma margem aqui na casa de 29 a 32%. Então, mantendo uma margem aí de lucro bruto super interessante. Descendo um pouco mais, a gente tem aqui os principais destaques dos negócios dele. É importante que a gente entenda esse gráfico, que essa parte mais verde aqui, clara, 54%, representa a área de negócios de segurança. A parte branca aqui em 23% representa a parte de tecnologia da informação, o TIC, e a parte de 23% representa aqui, né, o negócio de energia. Então a gente consegue ver aqui essa divisão. A parte de segurança, né, é a que mais tem aí resultados, chega aqui a 600 milhões de reais, e os outros dois ficam ali, né, próximo de 280 milhões de reais. Então o negócio está formatado dessa forma em relação à receita e da onde ela vem. E aqui eles trazem alguns destaques de cada uma dessas áreas de negócio. Olhando aqui primeiro para a área de segurança, né, eles conseguem apontar para a gente que o sell-out, né, evoluiu conforme receitas reportadas, a manutenção das operações na Zona Franca de Manaus, mesmo com grave seca na região, eles conseguiram fazer uma boa gestão e eles tiveram um incremento aí no estoque total devido ao aumento importante no tempo de trânsito para importações de material. Então tudo isso aí acabou fazendo com que eles tiveram um aumento no estoque deles, né? E estoque aí pode ser positivo ou negativo dependendo do tempo que leva para poder escoar essa produção. Olhando já na parte de TIC, eles tiveram aí uma produção local, né, iniciada para a nova linha de ativos de fibra, começaram a vendas do novo portfólio ainda a partir de equipamentos importados e a adição de mais de 1.000 provedores à base de clientes desde janeiro, via atendimento direto e distribuição. Então, um ponto bem importante nessa parte de tecnologia da informação é o atendimento a provedores de internet, né? A gente sabe que no interior está crescendo muito os provedores pequenininhos ali, que utilizam equipamentos da Intelbras ali como roteadores, por exemplo. Já falando da parte de energia aqui, né, do negócio de energia, eles falaram aqui sobre a manutenção do foco na rentabilidade da receita consistente. Os geradores off-grid, né, se destacam aí na receita do trimestre e demais linhas em energia crescem acima da companhia. Então, a gente vê aqui um crescimento super expressivo, né? A gente consegue observar esse crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, de 27,3% em segurança, TIC 37,7% e a parte de energia 44,4%, incrementando aí de forma razoável o resultado do negócio. O caixa deles deu uma diminuída, né? A evolução do fluxo de caixa deles saiu de 1,2 bilhões de reais para 1,1 bilhões de reais. E isso foi resultado de quê? Que eles fizeram a distribuição de 90,6 milhões de reais em proventos no mês de agosto. O operacional foi positivo em 1,4 milhões de reais. Os investimentos foram negativos aqui em 52 milhões, aqui é CAPEX, né? Então eles fizeram novos investimentos. E financiamentos, né, foi aqui negativo em 65 milhões. Então amortização de dívida. Mesmo com essa redução de caixa, eles ainda mantêm um caixa acima de 1 bilhão, o que deixa a empresa com a situação financeira confortável. O CAPEX deles vem mantendo uma linha aqui na casa de 100 milhões de reais, né, como a gente pode observar. Isso mostra que a empresa, né, sempre está tentando melhorar a sua questão do negócio e também, né, na manutenção da fabricação dos seus produtos. Então a gente vê uma empresa aí bem consistente. A gente vindo aqui para o site do Análise de Ações, a gente consegue ver alguns números consolidados dela. Um exemplo aqui é a cotação dela que está sendo hoje aí na casa de R$ 18,62, uma desvalorização no último mês de 8,23% e uma desvalorização nos últimos 12 meses de 0,9%. Então a empresa vem aí praticamente andando de lado, né? Mas quando a gente olha desde o IPO, basicamente ela está no mesmo patamar desde o IPO. Isso mostra que a empresa tem uma volatilidade bem alta, como a gente pode perceber, né, aqui nesse período de 2021 até 2023, mas agora ela basicamente vem andando de lado, né, e mantendo aqui o mesmo patamar lá do IPO. Isso mostra o quê? Que a empresa, né, está sendo negociada aí com certo receio. A gente consegue até observar, né, que em relação ao PL, um PLzinho de 10, né, para uma empresa de tecnologia, um PL de 10, a gente sabe que é um PL relativamente baixo. Dividend yield dela é um dividend yield que não é tão alto na casa que, se a gente fizer uma média, a gente está falando de uma média aí de mais ou menos 1,5% de dividend yield. Tem um lucro por ação aí na casa de 1,79 em 2024, até o momento, pegando os últimos 12 meses, e ela vem com lucro por ação crescente, o que mostra, né, melhora nos resultados. O valor patrimonial por ação é de 8,68, né, e isso mostra que ela está negociando duas vezes o seu PVP. Né? Então, se a gente levar a métrica de PVP, ela está relativamente alta. Se a gente pegar o PL da empresa, a gente vê que ela está negociando relativamente barato. E aí, quando a gente olha para os resultados e para o crescimento do resultado da empresa, a gente consegue ver, né, que tem aí uma assimetria de risco em relação ao resultado que a empresa está entregando e o preço da cotação. Ela tem aqui um crescimento nos últimos 5 anos na sua receita de 23,3% e no lucro, né, 29,27% de crescimento nos últimos 5 anos. Um crescimento super interessante. Um ROI na casa de 20% e um ROIC na casa de 14,71%. Margem EBITDA de 12,4%.
e a margem líquida na casa de 13%, mostrando aí uma certa solidez no resultado da empresa. Descendo um pouquinho aqui para baixo, né, vamos ver aqui o resultado consolidado da empresa, para a gente entender um pouquinho melhor. A gente tem aqui desde 2017, a gente vê um crescimento bem exponencial na receita dela, de 2022 para cá. Ela deu uma andadinha de lado, mas vem mostrando aqui um crescimento em 2024, que provavelmente ela vai terminar em 4,4 bilhões de reais de receita líquida. A gente vê que o lucro líquido, pouco a pouco, vem crescendo. Né? A gente vê aqui, por exemplo, 21, 364 milhões, 22, 479 milhões, 23, 546 milhões e 24, pegando os últimos 12 meses até o momento, 567 milhões. Tá? Então a empresa vem crescendo pouco a pouco, né? Entregando um crescimento um pouco pequeno, por ser uma empresa de tecnologia, mas vem entregando um crescimento consistente. Né? Por isso que eu falei sobre a simetria de risco em relação ao resultado entregue e o valor da cotação hoje. A gente vê que ela vem mantendo uma margem sólida acima de 10%, variando ali entre 12 e 13. Isso mostra que a empresa tem uma boa gestão do seu negócio. E aqui o ROI vem mantendo a média na casa de 25 a 20% ali mais ou menos. Quando a gente olha para o caixa e a dívida da empresa, a empresa está hoje com uma dívida líquida negativa, tendo em vista que ela tem uma dívida de 915 milhões e um caixazinho de 1,2 bilhões de reais. Então, a gente vê aqui que a empresa está super saudável. E o bom é que esse caixa vem se mantendo aqui acima de 1 bilhão, né? Isso aqui é super interessante. E aqui a gente fala, né, sobre essa simetria de risco. A gente vê aqui em azul o lucro líquido da empresa crescendo, né, de forma que 21 que era de 364 milhões, e 24, que até o momento 567 milhões, pegando os últimos 12 meses. E enquanto isso, a cotação está fazendo o quê? Está caindo. Então, fazendo aqui uma simetria de risco e dando aí uma margem de segurança para o investidor. Certo? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, trazendo os resultados da Intelbras. Foram resultados super interessantes. A gente vê aqui um crescimento sólido no resultado da empresa. A empresa vem entregando uma boa gestão, vem distribuindo dividendos. Né? É uma empresa que está aí, de certa forma, em crescimento. Né? E esse setor de tecnologia ali é um pouco complicado da gente atuar, principalmente no Brasil, mas né, a empresa está se mostrando aqui muito positiva desde o seu IPO. Então, fica aí uma dica de estudo para você. Lembrando que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção desse ativo, mas né, é somente aqui para você enxergar o que o ativo entregou. E caso você se interesse, convido você a estudar ele. Inclusive, dentro do nosso aplicativo de análise de ações, você tem ali várias informações consolidadas, né, e inclusive o preço justo do ativo para quem né, for assinante ali do nosso aplicativo e da nossa comunidade. Dito isso, vou ficando por aqui, vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.